Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do MV6Cast. E não poderia ser diferente. Temos um convidado de peso que vocês vão conhecer a partir de agora. Ricardo Branco, o mentor de oratória que pega o medo pelo colarinho e o transforma em autoridade. Empresário, à frente do Grupo Gênesis, criador da imersão Comunicação Lucrativa e mentor de centenas de líderes e vendedores. Ele não só ensina apenas a falar bonito, ele ensina a falar de um jeito que vende, influencia e marca. Prepare-se, porque hoje você não vai só ouvir um podcast, você vai sair dele falando melhor, se posicionando melhor e talvez pensando diferente sobre cada palavra que sai da sua boca. E hoje com o Ricardo Branco. Ricardo, uma honra, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no segundo episódio. E nós já estamos juntos há um bom tempo, então é muito importante estar aqui contigo. Obrigado por ter me chamado. E um detalhe importante que vocês talvez não saibam, mas essa senhora que vos fala só está aqui neste momento porque foi treinada por Ricardo Branco. Não, mas tu já era um fenômeno antes, já falava bem pra caramba, não? Mas desenvolvi muito e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar disso. E o nosso tema de hoje é negócios que falam alto. Como a comunicação e marketing constroem marcas irresistíveis. E um tema que casa muito bem com tudo que você vem construindo na sua carreira e construindo com os seus clientes. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você contasse um pouquinho para mim. A comunicação te escolheu, você escolheu a comunicação. Como é que foi essa história? Essa pergunta é muito boa e nesse exato momento, porque eu até estava te contando aqui em off, que eu fiz uma palestra bem recentemente, foi uma das minhas melhores palestras, e no final uma moça me mandou uma mensagem falando assim: Ricardo, eu fiquei com uma curiosidade. Eu quero saber como é que você desenvolveu tudo isso que você apresentou aqui hoje nessa palestra. Ela falou, porque não é possível alguém nascer com a presença de palco que você tem. Então como que foi? E aí ficou essa pergunta no ar, achei bem interessante, ou seja, um baita de um elogio, na verdade, porque vou falar isso. E ontem uma moça me ligou, uma aluna, a Lucila, grande aluna e amiga hoje, e falou assim: Ricardo, você disse que a comunicação não é dom e tal, mas eu vou discordar de você. Você tem o dom da comunicação. E aí, com isso, entendendo aquela pergunta, eu te digo que talvez eu já tenha nascido com alguma coisinha, é igual músico. Alguns já nascem com o dom de que de criança sem aula consegue tocar um violão, cantar muito bem. Então eu acredito que a comunicação me escolheu. Eu já nasci com alguma coisa. Só que dá para desenvolver isso muito bem. Também se eu só fosse nascer com alguma coisa e não desenvolver, se esquece, não ia ser bom. Mas também o ambiente me ajudou muito, porque a minha família sempre foi muito comunicativa, muito da brincadeira, de fazer piada, todo mundo muito feliz, apesar dos problemas. Eu acredito que a comunicação me escolheu, mas eu tive um pouco de sorte de cair no ambiente certo e de continuar estudando. Então pode ser um dom, sim, falar bem públicos, comunicar, fazer marketing, pode ser um dom, uma aptidão, só que você também consegue desenvolver. Então, ela me escolheu, eu abracei e resolvi continuar com ela até o final da minha vida. E você sabe que, vindo pra cá, eu tava pensando justamente isso, né? Eu tava pensando em algumas perguntas, tal, no nosso bate-papo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que a pessoa nasce com esse dom? Ou realmente é um treino? Aí eu comecei a olhar pra mim mesmo, pra minha vida. O meu filho, ele é imensamente comunicativo. Então ele chega nos lugares, ele comunica, ele negocia, ele abre o celular, ele começa a gravar. E aí me veio aquela dúvida assim, você acha que perde, né? Vamos pôr numa balança, assim. A pessoa que já nasce comunicativa, ela tá à frente ou o cara que treina? Tudo vai depender do que essa pessoa que já nasceu faz com isso. Que é o que o pessoal sempre fala por aí, né? Como é que é o esforço sempre vence o talento, quando o talento não se esforça. Sim. E eu vou muito por esse lado, assim, quem nasce muitas vezes com alguma aptidão, corre um grande risco de se acomodar. E uma vez eu vi uma frase muito boa que era: quem é acima da média sempre acha que pode dar a volta por cima a qualquer momento. Legal. Isso me pegou muito. Por quê? Porque tu tem uma habilidade, uma aptidão, fala, depois eu resolvo, eu sou bom demais. Daqui a pouco, e vai, quando vê já não tem mais chance de voltar. Porque os outros fizeram muito mais do que ele. Então entra muito nessa balança de fato, de claro, eu nasci com uma aptidão, mas o que eu faço com isso? Será que eu me esforço?
Aí entra aquela frase também que eu uso muito: a sua falta de comprometimento é um desrespeito às pessoas que acreditam em você. Então tem gente que acredita no teu dom, na tua aptidão, naquilo que você sabe fazer desde pequeno. Você tem que se comprometer em continuar com isso. Se você não fizer, claro que você vai ficar na média. Você até sabe fazer, mas você nasceu de 0 a 10, você já nasceu sendo nota 5, por exemplo. Só que você vai ser nota 5 para sempre. Agora, aquele que nasceu nota 1, 0 e vai desenvolvendo, ele pode chegar no 9, no 10. Aí tem que continuar, tem que gostar, na verdade, sabe? Porque chega uma hora que é difícil. Vários momentos assim eu parei e pensei, cara, o que eu tenho que fazer para fazer diferente? Já tô cansado de falar sobre isso, já não aguento mais falar as mesmas coisas, preciso estudar mais. Aí leio um livro, tem coisa que eu já sei no livro. Cadê um livro que me desafie? Cadê um curso que me desafie? E chega uma hora que você fala, será que eu preciso de mais? Aí que tem que gostar do negócio. Que aí é nessa dificuldade que você fala, eu realmente quero fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então eu vou buscar mais, eu vou atrás do desconforto, de ser burro em alguns momentos, falar, cara, não sei nada disso aqui novo, então vamos lá. Aí eu comecei a trazer a filosofia para as minhas aulas. Ou seja, uma coisa nova, que eu já gostava, mas eu quero estudar mais para começar a me desafiar. Mas é difícil, mas dá trabalho, mas para que fazer isso? É porque eu gosto. Então aí sim, entendeu? Aí a pessoa que nasceu com o dom consegue continuar. E quem não tem o dom, se gostar desse processo evolutivo, ela continua para sempre. Porque o mundo muda muito, então a gente tem que acompanhar essa mudança também. Eu acho que é essa sede de aprendizado que faz a diferença, né? Exato. Eu costumo pensar, né? Se você não tiver um coração aprendiz, você não chega em lugar nenhum. Perfeito. Não chega não. E pegando um gancho de tudo isso, é até importante falar. Quem me conhece de adolescente e tudo mais, eu era o tipo de pessoa que chegava a visita em casa, eu escondia debaixo da cama, eu ia tomar banho pra não cumprimentar. Caramba. Então foi 100% de treino. Sim. E é o que eu sempre digo, você fez muito parte do meu processo evolutivo. Porque às vezes as pessoas pensam muito assim, a comunicação é a pessoa abrir uma câmera lá, falar, a pessoa olhar para uma câmera falar, vai fazer um podcast. Não, tem técnica, tem vício de linguagem, tem entonação. Então, é muita coisa que envolve a comunicação e uma coisa surreal que eu aprendi com você, que a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Isso é muito bom. E aí eu percebo, trazendo para esse nosso tema das empresas e tudo mais, as pessoas se perdem um pouco nisso. Por quê? Vamos pensar em dar voz a uma marca. Dar voz a uma marca, ela precisa muito de autenticidade. Ela precisa de essência. E quem estiver dando voz a essa marca não pode ser muito maior que a marca. E aí eu queria que você trouxesse uma dica para quem está lançando uma marca no mercado, quer começar a dar voz, por onde essa pessoa deve começar. Perfeito. Na comunicação. Eu tenho uma dica muito boa para isso, uma estratégia fundamental. Mas antes de ir nela, eu quero te dizer que quando a gente começou a fazer aula, quando eu te conheci, foi muito interessante porque não basta você achar que precisa melhorar. Você tem que ter a humildade para aprender. E tu tem um dom que é teu, com certeza, que claro, tu pode desenvolver, mas é uma coisa que é tua, porque eu sinto isso de coração, é que tu faz os outros se sentirem importantes. E tu sempre, todas as aulas, tu fazia eu me sentir importante, tu sendo aluna. Eu falava alguma coisa, a tua cara de, nossa, que legal, tu anotava, tu comentava, tu falava pra todo mundo. Então isso me fazia muito bem. Então não adianta tu ter muito conhecimento, ter feito faculdade, cursos, e quando você vai fazer um novo, você achar que já sabe tudo. Então isso é uma coisa que eu via muito em ti, assim, essa humildade de aprender, até porque eu tenho só 22 anos, então às vezes olha pra mim e fala, esse moleque tá falando aqui. Faz alguns anos que tinha 22, né? Faz uns 15 anos que eu tenho 22 anos, entendeu? Mentira, agora tem que falar a minha idade de verdade, você vai achar que eu tenho 37, né? Eu tenho 31 só. Mas, porque tem muito disso, assim, eu sempre dou aula para as pessoas mais velhas do que eu. E independente de 1 ano, 2 ou 3, é muito difícil ter alguém mais novo. Então pode ter muito disso, assim, pô, tu empresária, mãe, o que eu vou ouvir esse moleque? E de uma certa maneira tu sempre estava lá, todos os dias tu ia na aula, quando ia na aula, começa a dedurar, né? Das 12 aulas foi 3, mas foi... Compareceu em alguma? Compareceu alguma, não, mentira, foi quase todas, acho, né? Acho que eu faltei uma aula só. Então, tá vendo? Aí quando tu ia na aula, tu mostrava que tu queria aprender. Até porque, às vezes, pode ter o mesmo conteúdo, só que de uma maneira diferente. Sim. E tu tava com esse olho treinado para aprender de uma maneira diferente e executar. Tanto que eu vim aqui na tua empresa depois também. Essa parceria faz o quê? Uns 2 anos, pelo menos 2, 3 anos? 2, 3 anos já. É muita coisa já. Então a gente tá nessa de sempre querer mais, sempre querer mais.
E uma coisa que tu faz, o empresário tem que fazer também, é perguntar. Uma coisa que tu sempre fez foi, pergunta isso, e tal coisa, e não sei o quê. E expor a sua vulnerabilidade. Todo mundo tem medo, né? Pavor de mostrar que... É que eu vou falar a visão que eu Sim. tenho, né? Tem muito esse negócio de, não sangra em tanque de tubarões. O empresário, ele traz muito essa Sim. questão. E aí as pessoas têm medo, realmente, de expor a vulnerabilidade do eu não sei, do como eu faço. E eu acredito que se uma pessoa não tem essa coragem, ela realmente não se desenvolve. Não vai. Porque ela tá sempre travada numa mentira. Ela vive numa realidade, uma bolha que ela tenta mostrar que está tudo bem e não precisa mostrar que está tudo bem. Porque quando tu tiver dificuldade, tem que estender a mão. Preciso de ajuda. E tu fazia isso muito bem. Então tu é muito bom em mostrar as tuas vulnerabilidades, perguntar para seguir um caminho diferente. E é por isso que o teu sucesso já é grande e vai ser muito maior, porque tem essa humildade toda. E aí, voltando para esse empresário que quer começar a construir uma marca, comunicar cada vez melhor, nós temos que entender até o conceito de comunicação. Vamos lá na etimologia da palavra, na origem da palavra comunicação. Ela vem do latim comunicare, que quer dizer tornar algo comum. E tornar algo comum é, por exemplo, eu falo A e as pessoas entendem A. Eu quero ter uma empresa que comunique, por exemplo, que ela ama os seus clientes, eu tenho que amar meus clientes. Exato. Não adianta nada eu falar o cliente é o meu bem mais precioso e eu comunico outra coisa. Eu mostro para ele que dane-se ele. Toda vez que ele manda mensagem eu demoro para responder. Ou então quando eu vou ligar eu já começo cheio de crença limitante. Nossa, eu vou ligar, mas não vai atender. Esse cliente só pede desconto. O cliente é tudo chato, só quer abusar. O que eu comunico? É tornar comum. É eu ter uma logo que eu quero. Eu quero que comunique, por exemplo, vida. E eu coloco tudo preto, vermelho e roxo. Não sei se eu comunicar vida. Mas é que eu queria, sim, mas aí que tem no ponto da intenção. Qual que é a minha intenção? E o empresário que não tiver a intenção bem ajustada, a intencionalidade, ele vai comunicar qualquer coisa, ele vai só pelo gosto dele. Não, porque eu gosto de preto, vermelho e roxo. Mas será que isso torna comum aquilo que tu quer comunicar? Mas é que eu tentei. Sim, mas o teu público ele vai entender o básico ali de uma boa comunicação. Sim. Porque tem coisas que vêm de fábrica já. Ninguém ensina uma criança que quando é engraçada ela tem que rir. Ela só ri de alguma coisa. Criança de 6 meses, talvez, por exemplo. Ela só dá risada. Então tem coisas que já vêm de fábrica, que já é do ser humano. É olhar para algo e falar, isso aqui comunica tal coisa. Eu preciso entender essa intenção. E junto com isso, eu vou numa frase que eu uso muito, que é, se você não tem um objetivo, você não está construindo nada, você só está aparecendo. E a falta de objetivo é o primeiro pilar ali para a pessoa ter um fracasso. Então quer começar com alguma coisa? Ajusta a sua intenção e traça um objetivo. O que eu quero com a minha empresa? O que eu quero que as pessoas entendam? Eu quero que falem, por exemplo, MVC, eu quero que pense o quê? Vai falar grupo genes, eu quero que lembrem do quê? Eu preciso marcar isso. E traçar o objetivo é a parte mais importante para qualquer coisa que a gente pense em comunicação. Vou fazer um discurso. A maioria quer começar pelo começo. Eu já digo sempre, começa pelo final. Sim. Começa pelo objetivo. O que eu quero que no final de tudo as pessoas saiam sabendo dessa minha apresentação? Fazer o caminho inverso, né? Eu aprendi muito isso com você, de olhar lá pro final, nossa, meu objetivo final é que o meu cliente entenda isso. Então, esse é o objetivo, vou voltar pro meio, pra conexão, e aí... Exatamente. Eu preciso saber o que me ajuda a cumprir esse objetivo. Senão eu começo a construir uma casa sem saber o que eu quero. Primeiro, o que eu quero da casa? É o projeto. Então, de uma certa maneira, para construir uma casa, a gente começa pelo final. E você sabe que tudo isso é muito interessante, porque aí vamos basear em toda a parte de comunicação da empresa, não só olhar para o marketing em si. Eu também já assessorei muitas empresas como coach de negócios, e eu vejo que existe muito assim, qual que é a missão, visão e valores da tua empresa? E aí, quando você olha, a pessoa ela simplesmente fundamentou isso com base em outra empresa do mesmo segmento, ou de uma empresa que ela olha. Então, ou seja, a comunicação da empresa ela já começa errada na fundação do negócio. Então, se eu baseei a minha empresa em algo de outra, como que eu vou comunicar isso? Como que eu vou fazer isso? E partindo disso, a gente estava até batendo um papo fora daqui, nas redes sociais, tá muito essa... Eu faço, o outro faz igual, troca uma palavrinha, mas é muito do mesmo. Como você traz essa questão? Como que essas empresas, como esse dono, como essas pessoas deveriam trazer essa comunicação para o Instagram, para as redes sociais? Sim. Nós estávamos até falando sobre isso, de fazer o mesmo conteúdo, imitando uns aos outros ali, e falta essa autenticidade. Eu falo muito que a autenticidade é quando o criador e a criatura se misturam.
Então o que eu sou e o que eu faço são a mesma coisa. E tu me conhece dando aula, me conhece dando palestra, me conhece fora também disso. E eu tento ser a mesma pessoa. Não dá pra eu ser um baita professor e na rua eu sou um chatão. Não conecta, Não né? conecta. Então preciso tentar achar essa autenticidade. E aí pra rede social eu sempre digo pros alunos, tem até um livro muito bom, chama Hobby como Artista, de que tu pode se inspirar em outras pessoas. Mas tu tem que trazer pra tua personalidade. O que realmente eu tenho de diferente? E aí eu gosto de pensar muito em mim, por exemplo. Beleza, eu vou lá e falo de comunicação, criatividade, oratória, vendas, mas o que só eu tenho? O que tem uma coisa minha? Aí eu lembro que eu aprendi com o Ricardo Bassaglia, ele tem um livro muito bom chamado Lugar de Potência. Mas eu vi um corte dele, que ele falava de um cara que era francês, eu vou ter que chutar o nome aqui, Pierre. Pierre. Que o Pierre, ele era um cara que entendia de negócios, mas não a ponto de ser um CEO de uma empresa. Era um cara que desenhava muito bem, não a ponto de ser um pintor famoso mundialmente. Era um cara engraçado, mas não a ponto de ser um comediante também, assim, reconhecido. Mas ele juntou essas três habilidades que ele era acima da média, e ele unindo isso, ele virou uma pessoa que faz charges de humor com coisas que acontecem nas empresas. Então ele juntou três habilidades acima da média, não precisa ser o melhor, acima da média. Ele juntou as três habilidades e fez algo que só ele faz. Então eu penso muito nisso, assim, já que eu não posso ser o melhor do segmento, eu vou criar um segmento novo. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso acrescentar naquilo que todo mundo faz? E aí tu pode ir nos teus hobbies, naquilo que tu gosta, no que as pessoas, por exemplo, falam bem de você, e você vai achando o seu jeitinho, você vai buscando realmente como que as pessoas vão comprar o teu barulho. Senão você vai fazer mais do mesmo. Então é preciso olhar um pouquinho mais para dentro, esse autoconhecimento, e ver o porquê que as pessoas gostam de ti. Porque aí é isso que elas querem ver. Dentro, às vezes, vou dar aula de oratória, ok. Mas o que o Ricardo tem de bom que as pessoas gostam? Eu vou falar por mim, as pessoas me acham engraçado. Então eu vou fazer uma aula engraçada. Sim. Vou falar de oratória, comunicação, de maneira engraçada. Nessa palestra que eu fiz agora há pouco, o rapaz lá no final ele fez uma pergunta de início, eu não entendi muito bem a pergunta, mas depois ele explicou. Ele falou assim, do nada, ele falou assim, Ricardo, você é o Péricles da oratória ou o Michael Jordan da oratória? Aí eu travei assim, porque eu falei, cara, pensando na forma física, acho que eu sou o Péricles, né? Que eu não tô tão em forma assim, né, produção? Não era pra concordar agora, produção. Aí eu falei, acho que eu sou o Péricles. Ele falou, não, esquece isso aí. Eu tô te perguntando porque o Péricles, ele canta de maneira muito natural. Tem muito cara aí que canta, que se esforça, a veia quase só. Ele não. E o Michael Jordan também. Então eu falei, então nesse caso, eu quero ser o Jordan, porque é conhecido o mundo inteiro, né? O Péricles é mais aqui. E ele foi me falando isso, falou assim, porque eu vejo que você é muito natural no palco, você se movimenta muito bem. E isso vem de muito treino, claro, mas também porque eu me divirto lá. Então quem, por exemplo, for assistir uma aula minha, uma palestra, vai ver que eu estou me divertindo. E isso é uma coisa que eu tive que olhar para mim. Eu tive que fazer um plano de entender o que me faz bem. Como que eu gosto de fazer as coisas? Aí eu fui entendendo, cara, eu gosto muito de me divertir. Eu gosto de dar risada. Eu gosto de estar no meio da resenha, da galera. E se eu fizer isso no palco? E se eu fizer isso dando aula? Porque ele falou assim, eu vi muitas palestras de oratória e você é o diferente. Nunca vi algo parecido com você. É surreal, eu falo. Eu sou aluna e eu já tinha assistido outros tipos de treinamento, já tive acesso. E aí, algo que realmente é encantador é que você ensina com tanta vontade que quem tá do outro lado, a gente fica motivado a querer mais daquilo sempre. Sim. Isso é muito legal. E é uma coisa que hoje eu sei, e eu falo disso não pra me achar, porque é um fato. Até uma vez eu ouvi uma música que o cara fala assim, eu não falo da história porque eu quero, eu falo da história porque eu posso. Achei muito legal isso aí. E aí eu falo isso não porque eu quero, é porque eu posso falar disso, entendeu? Porque as pessoas estão me dizendo isso, E é muito disso de verdade, assim. E eu fico até feliz que tu fale, porque eu tenho vontade de estar ali. Eu tenho o quê? Que nós vimos lá na nossa aula, que a gente viu muito? Entusiasmo. Entusiasmo. Essa foi clássica, nossa. Essa aí tem que fazer. Isso eu vou levar pro resto da vida, tanto da forma como eu aprendi, que faz sentido, e também da diversão que foi aquilo ali. Pô, foi engraçadíssimo. Até um dia a gente pode fazer um outro episódio e contar isso. Sim. Mas a palavra entusiasmo também lá na sua origem, na etimologia, quer dizer ter Deus dentro de si. E eu entendo isso muito como ter energia, ter vida. E como eu estou ali me divertindo, tendo vida dentro de mim, energia, é a melhor coisa que eu posso fazer naquele momento. Eu não quero fazer mais nada. Até fiz um post hoje que é uma frase do Clóvis de Barros Filho, que ele diz, você sabe que encontrou a felicidade quando você está no momento em que você não quer que acabe. E nenhuma aula que eu começo eu quero que acabe logo. Isso é surreal. Quase nada. Eu tô aqui, eu quero estar aqui para sempre, se possível, nesse momento.
E aí, esses dias, um aluno me falou uma coisa, até me arrepiei agora aqui. Ele falou assim, que ele estava vendo uma entrevista, o Bruno, inclusive, uma entrevista do Barack Obama. Uhum. Ele estava sendo entrevistado por uma moça, uma jornalista, lá nos Estados Unidos, e ela perguntou assim pra ele, quem que é a pessoa mais importante pra você no mundo? Aí ele olhou pra ela e falou, nesse momento é você. Nossa, isso aí é muito bom. Isso é comunicação, sabe? Sim. Nesse momento é você. Então ele tá ali com ela, é aquele momento que importa. E isso foi uma coisa que eu fui percebendo de mim. Então o empresário que quer ir pra rede social e não fazer mais do mesmo, ele tem que olhar pra dentro. O que eu gosto? O que me faz bem? Porque se eu for abrir um negócio só pros outros também, não dá. Não faz sentido nenhum. Tudo bem que a gente tá aqui pra servir, mas eu preciso me divertir. Senão, qualquer crise, tu vai querer abandonar o negócio. Ah, mas tá ruim, mas também não era isso que eu queria fazer. Ó, pegando um gancho nisso. Que volta que eu dei pra responder. Tem uma questão que, depois que eu aprendi isso com você, muita coisa melhorou pra mim, tanto nas negociações com os meus clientes, na comunicação na rede social, que foi uma questão que você trouxe sobre o que o outro, isso que você trouxe do Barack Obama foi sensacional, que me voltou lá. Do quanto você faz o outro se sentir especial. Sim. E o quanto é interessante você deixar o outro falar. Nossa, vou até arrepiei de novo aqui. A escuta ativa. Sim. Isso pra mim foi surreal aprender, porque eu vim de banco, né? Sim. Carreira bancária, e tanto no banco quanto na parte de vendas, você é treinado a metralhar o cliente. Você fala, só que o consumo mudou. Sim. O pensamento do consumidor hoje é muito diferente. E as pessoas estão prontas para contar o que elas querem. Só que a maior parte dos vendedores, dos empresários, não deixam o cliente falar. É muito. Fala um pouco sobre essa questão da escutativa. Interessante, interesseiro. Interessado. Isso é surreal de bom para quem tá bom assistindo. demais. Inclusive, se não deu like ou ainda não se inscreveu nesse podcast, você tá maluco da cabeça, né, cara? Não é possível, né, produção? Exatamente. Ricardo Branco tá entregando ouro que só tem nas aulas, hein? Só nas aulas. Então, só nas aulas. Acho que aqui embaixo que vai ter alguma coisa de seguir, é isso? Isso, já segue agora. E além disso, vamos deixar também o @ do Ricardo Branco, porque sempre tem insights, tem coisas poderosas no Instagram dele que vocês não podem perder. Não pode perder. Acompanha. Disso tu falou interessante, até porque ultimamente eu tenho ouvido uma frase muito boa que é: você fala o que as pessoas querem ouvir. Me falaram isso já algumas vezes. No último mês, tá? Nas últimas semanas, assim. E eu fiquei pensando, será que eu falo o que os outros querem ouvir? Ou será que eu falo o que ninguém fala, mas é óbvio pra mim? Porque não é só o que o outro... Porque não adianta falar, chegar pra alguém que, sei lá, tá com o cabelo preto e falar, nossa, que loiro lindo. Ela quer ouvir isso, mas faz sentido, né? Não é verdade, entendeu? Então, numa certa maneira, não é que eu só falo o que as pessoas querem ouvir, mas eu faço talvez além de um óbvio. Eu também não faço sempre, né? Que eu não sou perfeito, né? Todo dia eu quero conversar com pessoas. Tem dia que eu acordo e quero ficar na minha, quero ficar jogando meu videogame no domingo, vendo filme, entre aspas, dormindo. Todo mundo tem o dia do introspectivo, não tem como. Direto. E eu, por exemplo, se eu trabalhar o dia inteiro, que costuma acontecer, eu chegar em casa à noite, eu quero ficar calado. Eu chego e já fico... Pra recarregar, né? Recarregar pro dia seguinte, minha bateria vai acabando. Mas é muito disso. E aí eu fui lá na minha infância e eu comecei a entender que, por exemplo, quando eu comprava um presente pra minha mãe, ela faz aniversário dia 15 de abril. Aí eu tinha que pedir dinheiro pra ela, quando era pequeno, pra eu comprar presente pra ela. Aí chegava dia 13, eu já tava com o presente na mão. E eu não aguentava até dia 15. Ficava ansioso pra dar o presente. E por quê? Porque eu sou ansioso. Não era muito disso, era porque é muito gostoso você fazer o bem. Né? E aí eu percebi que eu gosto às vezes mais de dar presente do que de receber. E é surreal isso que você trouxe, porque é muito de ver a emoção que o outro tá sentindo. Sim. Fazer o bem pro outro. É. E eu vejo que poucas pessoas têm a visão de mundo que eu tenho. Então, se eu puder emprestar um pouquinho, Sim. Já é muito bom. E aí eu vou em vários lugares e vejo, por exemplo, tu tá com uma blusa azul linda, uma blusa, camiseta, não sei. Obrigada. Então dá pra chegar e te elogiar dessa blusa azul. Sim. Ela é a mais linda do mundo? Não precisa ser mais. Agora o mundo é isso aqui. O mundo é essa mesa. Então ela é a mais linda do mundo. É. E aí, muitas vezes eu vou num lugar, chego um cara com uma blusa bonita. Nossa, blusa bonita. Só isso. E a pessoa fica feliz. Sim. Ela já tem aquela blusa há 10 anos, talvez. Mas é bonita a blusa do cara. E outra, às vezes nunca ninguém contou. Exatamente. Então não custa nada tu chegar e falar alguma coisa assim. Isso é comunicação. Isso é ser empresário. Isso é vender. Porque o vender é sem vender. Eu só tô ali sendo eu. Só tô ali realmente gostando de gente.
Ah, mas e se não é a blusa mais bonita? Não precisa ser, mas eu gostei. Naquele momento era, É bonito, eu gostei. não é? E a pessoa vai se sentir bem com aquilo. Então a gente começa a mudar isso. E eu fui entendendo que eu gosto muito de receber elogio, mas também gosto muito de fazer. Porque a reação que a pessoa tem quando recebe um elogio, quando ouve uma coisa legal, é muito bacana. Mas eu também gosto de receber, claro. Mas eu fui percebendo isso esse tempo. Falei, nossa, mas então o que eu faço, na verdade, não é falar o que o outro quer ouvir. É falar, às vezes, o que ele precisa ouvir. Que aí muda tudo. Então, ele precisa ouvir que a blusa dele é bonita. Ele precisa ouvir que ele fez o bem. Precisa e nem sabe que precisa. Nem sabe o que precisa. E quando ouve, se surpreende. Então, o marketing pessoal não é ter só roupa cara, relógio caro, carro. É a melhor sensação que você pode causar no outro. E aí entra nisso das palavras, das atitudes. De, por exemplo, eu chegar num lugar e levar um bombom para uma cliente. Sonho de valsa, R$1. Mas, ó, eu tava no posto lá e lembrei de você. Toma, comprei aqui. Nossa, é R$1 só. Mas não é só isso. Então a gente começa a mostrar para as pessoas um ponto importante, principalmente para esse ano de 2025, que é você se importar com o outro. Que é o que tu faz muito bem. Tu se importa com as pessoas. Sim. E isso é de tempos e tempos, assim. Tu chega e manda mensagem do nada. Ei, Ricardo, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Do nada. Tudo que posta, tu comenta. Isso é genial. Isso é muito bom. Então isso é marketing pessoal. Isso é marketing em geral. E aí indo na questão de ser interessado, interessante, interesseiro. Eu sempre digo, seja mais interessado do que interessante. Por quê? Porque quando eu me interesso por alguém, automaticamente eu me torno uma pessoa mais interessante. Nossa, eu gosto de conversar com o Ricardo porque ele me escuta de verdade. Nossa, eu gosto de tomar um café com a Thaís, de almoçar com a Thaís, porque ela me ouve de verdade. Inclusive a gente marcou de almoçar umas 3 vezes, ninguém falou nada pra Deu ninguém. certo, né? E eu não te amei, todo mundo me disse, vamos terça, vamos. Mas o importante é que nós entendemos a correria. Ninguém se cobra. Tá tudo bem. Vamos marcar pra semana que vem? Ao vivo aqui? Beleza. Segunda que vem. Segunda que vem, fechou. Mas é muito disso. Nossa, eu gosto de estar na presença da pessoa. Pô, se isso não é comunicação bem sucedida, o que que é? A pessoa querer estar do teu lado. Ah, mas eu tenho que fazer técnicas e gatilhos mentais. Pode usar, mas é se importar com o outro, é tu tá ali de coração, sabe? É querer ouvir. Até tem um vídeo no meu Instagram que eu falo que ouvir é um princípio bíblico. Eu trago alguns versículos ali sobre isso. E é um ato de bondade, porque quando você escuta alguém, você permite que essa pessoa exista. Isso é comunicação pura. Isso é surreal de bom. Porra, cara, não tem como. Ah, mas é que eu fiz 3 faculdades. Tá, mas tu escuta. Não, então não é um bom comunicador. Pode ser especialista, pode ser o que for. Se não conseguir tocar o coração do outro, Esquece. tanto faz. Tanto faz. Porque tu vira qualquer um. Entendeu? Pode ser tu com 3 faculdades, outro com 4, outro com 1, com 2. Mas se você não tem nenhum estudo, mas você escuta de verdade, você se interessa pela pessoa, você vira um mestre das ciências. E mais do que isso, né? Nós estamos numa era onde falta tanta comunicação, as pessoas estão se adaptando tanto a IA. Tem Sim. gente pedindo conselho para IA, tem gente se relacionando com a IA. Então, você encontrar alguém que verdadeiramente se importa Sim. e te dá voz. E eu falo que é tão doido isso, que quando a gente aprofunda essa questão da comunicação, por que a namorada, o marido, a esposa escolhe aquela pessoa? Porque a comunicação daquela pessoa, a maneira como ela escuta, o quanto ela atinge teu coração, te faz tornar único e especial. De uma forma que ninguém no mundo faria. Uhum. E se as pessoas soubessem usar esse poder da comunicação, todo mundo seria tão mais feliz. Muito. Porque todo mundo pensa assim, vou fazer um curso de comunicação, de oratória, e a única coisa que a pessoa pensa é palestra e venda. Sim. Sendo que nós usamos a comunicação e vendemos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Exatamente. E aí tem uma questão nessa aula também, que aquilo foi muito profundo para mim, e foi ali que foi um divisor de águas para eu vir para a rede social mesmo, para eu dar minha voz para a marca, que foi: e se Jesus não tivesse se comunicado, você saberia quem é Jesus? Essa eu lembro que quando eu falei, tu curtiu. Aquilo me marcou de uma forma que quando você para e você pensa na história, né? Você vai pensar em comunicação, a gente pensa sempre só na superfície, né? Uhum. Você não afunda. O maior comunicador da história. É o homem. Não tem como. E quando a gente olha para a comunicação dele, ele não precisava de grandes eventos, Uhum. ele não precisava de holofotes, mas vamos pensar assim, o mais conhecido de todos os tempos. E ele tem umas coisas bem, bem legais, assim. O homem era brabo, né? Um fenômeno. Que ele escolheu 12
Foram 12, né? Que ele 12 escolheu ali. apóstolos. Escolheu 12 para comunicar. E os 12 começaram a espalhar a mensagem dele. Não precisa falar para todo mundo. Até porque quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Então você tem que escolher um público que vai ser fiel a você, conquistar essas 12 pessoas e elas vão espalhar a tua mensagem. E Jesus, ele esperou 30 anos para começar. E falou só 3. E tem gente que quer começar agora e já ter resultado agora. Claro, não precisa esperar 30 anos, mas é só uma maneira figurada. Né? Treina, estuda. Se capacita, espera o teu momento, vai fazendo a tua parte. E aí quando chegar na sua hora, você vai saber que chegou o seu momento de compartilhar. Porque se o homem que já era um homem, filho de Deus, escolhido, pô, levou 30 anos, imagina tu saber que tu é homem, filho do homem. Não é minha hora agora. Se preparando 30 anos. 30 anos. Eu tenho 31. Imagina agora que eu estaria falando alguma coisa. E com 3 ele já parou, em tese. Né? Parou ali na parte física. Só que ele escolheu muito bem a sua estratégia. A partir daí ele foi seguindo, foi seguindo. Mas imagina se ele não tivesse feito. Imagina se ele nega isso tudo. Aí que é a loucura. Imagina se fala, não, quer saber? E a comunicação tem esse poder, né, de perpetuar histórias. Sim. Né? Muito bom. Perpetuar histórias, trazer grande significado e relevância para pessoas, para marcas, enfim. Eu queria que você desse uma dica para quem, eu tenho zero conhecimento de comunicação, eu quero melhorar, óbvio que ninguém tem zero conhecimento, Sim. A gente se comunica o tempo inteiro. Mas eu quero melhorar minha comunicação, eu quero começar a negociar com clientes, ou eu quero começar a gravar conteúdo. Por onde eu começo? Boa. Tem uma estratégia que eu sigo muito, que tem até a ver com aquilo que tu perguntou agora há pouco, de ser interessado, interessante e interesseiro. De que quanto mais interessado eu for, mais interessante eu viro. E eu lembro que uma vez tu falou assim, Ricardo, eu fui num evento tal, vou falar o nome, mas é um evento X inclusive, que ele falou assim, mas eu me senti mal, não consigo fazer network. Lembra disso? Lembro. Tu lembra qual era o sentimento exato ou não? Eu não consigo fazer networking porque eu acho vazio e acho interesseiro. Fica chato. É. E aí tu lembra o que eu te falei na época ou não? Entrega o que você tiver de melhor pro outro, escuta o que o outro tem para falar. Legal. E o que eu digo é, seja interesseiro no repertório das outras pessoas. E para isso você tem que ouvir. Aí nós podemos ir lá no Steve Jobs, que eu costumo brincar que é o Stevinho, que é meu parceiro. Stevinho, inclusive, obrigado pelos iPhones e tudo que você fez aí. A Apple me patrocina. Perpetuou também, né? O homem é a lenda, né? O homem é lenda. E ele, quando ele se formou em Stanford, ele fez um discurso muito bom que ele diz que a vida é sobre ligar os pontos. E essa eu aprendi com um aluno. Yuri Martin, que tem uma imobiliária aqui em Rio Preto, ele comentou um dia em aula e eu, como tudo é aula para o olho treinado, que eu sempre digo, falei, eu vou estudar mais sobre esse discurso. Eu já tinha visto o discurso, mas não por essa ótica. Ele diz então que a vida é sobre ligar os pontos. E aí ele diz o seguinte, você não liga os pontos olhando para frente, você só liga os pontos olhando para trás. Aí ele diz, você tem que confiar então que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Isso quer dizer o quê? Repertório, experiência, histórias. E aí se a pessoa quer começar de fato a se comunicar melhor, a se posicionar, ir para a rede social, ou então falar mais com seus clientes, ela precisa ter mais repertório, ela precisa ser mais interessada nas pessoas, com interesse de aprender com elas. Porque as pessoas são essa oportunidade de aprendizado. Eu não consigo viver tudo o que eu quero, obviamente, mas eu consigo te ouvir. Pô, tu é mãe, eu não sou pai. Eu posso te ouvir e entender como que é. Eu posso ouvir alguém que morou nos Estados Unidos, eu nunca morei. Eu posso ouvir alguém que já tem 94 anos e entender um pouco do passado. Porque eu não tenho essa idade, mas eu consigo acessar. E tem muita gente que tem acesso às informações e nega essas informações. Isso pra mim é ser burro. Quando a gente fala assim, burro, o que é o burro? O burro, na minha visão, é aquele que sabe o que tem que fazer, ou sabe o que pode fazer e não faz. Sim. Pô, tu sabe que tu pode aprender com as pessoas. Se tu escolhe não fazer, é uma decisão muito, muito arriscada. Decisão burra. Burro é aquele que não sabe? Não, que não sabe, às vezes ele, por vários motivos, mas se ele sabe e não aceita, é perigoso. Eu posso ouvir mais essas pessoas com esse interesse no repertório. Vai no evento fazer network, vai para roubar esse repertório. Não precisa ir para fazer negócio. Rouba esse repertório. E quando você vira interesseiro em repertório, não vai fazer mal para ninguém. Porque tem até uma vez eu ouvi, não lembro se é uma parábola, um ditado, alguma coisa assim, mas é que quando dois homens se cruzam, cada um tem um pedaço de pão, e eles param para conversar e vão embora, cada um tem um pão ainda. Quando dois homens se cruzam, cada um tem um conhecimento, eles trocam esse conhecimento, cada um vai embora com 2 conhecimentos. Então ninguém perde. Nunca. Quando te conta uma história, quando te ensina alguma coisa. Então por que não pegar isso? Mas se eu for lá e, esse teu copo eu quero, tu fica sem copo.
mas o conhecimento não. Então tudo bem ser interesseiro nesse repertório. E a partir daí tu começa a aumentar o teu nível intelectual. Que nesse momento você tem o que dizer. Que a pior coisa que pode acontecer esse ano com o ser humano, em 2025, com tanta informação, é tu tá numa rodinha e não ter o que falar. Tá todo mundo conversando e tal, e tu tá... Ai, não sei nada sobre isso. E infelizmente é o que tá caminhando, né? Não tá caminhando, as pessoas ficam mais perdidas. Inclusive, as pessoas sabem cada vez mais sobre cada vez menos. Sim. Ou seja, eu sei muito sobre isso aqui, e só. Aí quando tá numa rodinha que o assunto é outro, ela não consegue entrar. Se não for daquilo que ela conhece, acabou. E aí ela começa a se fechar, né? Eu não Começa- vou mais a tal evento, eu não vou mais a tal coisa, porque eu não me encaixo, porque não é do meu padrão. Uhum. E infelizmente, né, eu acredito que a inteligência artificial, ela auxilia em muitas coisas, mas ela dificulta em muitas coisas. Perfeito. Então, auxilia para quem, por exemplo, criação de conteúdo, auxilia para a questão de comunicação em si, quando você já tem uma base sólida Uhum. e você quer aprofundar. Só que, infelizmente, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão começando a ficar com preguiça de pensar. E aí a preguiça de pensar traz a preguiça de comunicar, a preguiça de Sim. relacionar, e é onde está dando todo esse problema que a gente está chegando aí. Aí ficam pessoas apegadas a algo que te limita, porque o grande diferencial do ser humano é ser humano. Uhum. E as pessoas estão deixando de ser. Exato. Aí entra essa questão realmente do repertório. A gente pode ir lá atrás e lembrar do hobby como artista. Se eu aprendo algo contigo, roubando como artista e faço do meu jeito, eu inovei. Sim. Porque quando a gente pensa em criatividade, não é inventar. Criatividade é combinar o incombinável. Exato. É ligar os pontos. É o que o Steve Jobs falou. Então tem uma hora que eu... Ah, que legal isso aqui. Teve uma vez, Thaís, que uma aluna ela ia fazer uma mentoria comigo. Eu já estava contando com aquele dinheiro. Eu tinha gastado todo o resto. Aí, que é assim a vida de empreendedor, né? Sim. Você Ai. já acorda devendo. Já acordo devendo. Aí ela me mandou um áudio, Ricardo, eu não vou fazer mais a mentoria, tô desanimada e tal. E eu, não é possível, cara. E ela precisava tanto dessa mentoria, ela precisava da mentoria e eu do dinheiro dela. Eu, nossa, não é possível, não sei o que. Aí eu pensei, na hora me veio o estalo. Porque em 2018, quando eu corri minha primeira São Silvestre, eu vi um vídeo sobre corrida. Uhum. E o cara falava assim, quando você estiver correndo e você achar que já deu 100% de si, saiba que o corpo humano tem mais 30% de energia para usar. Então quando você achar que cansou, não pare de correr, porque você pode um pouco mais. Aí ele dizia, então não pare. E aí, quando eu fui correr, eu lembrava disso. Esgotei. Não, peraí, tem mais um pouco. Eu sei que dá. E nesse mais um pouco, você vai e acaba a corrida. Aí nesse momento eu lembrei. Isso é usar o teu repertório e ligar os pontos, que eu tive que olhar para trás rapidamente. Eu falei, fulano, uma vez eu vi um vídeo, eu contei lá. Então eu entendo que você já esteja esgotado, que você sinta que já esteja esgotado, deu 100%, cansou, mas tem mais 30% para dar, eu quero te ajudar a acessar os 30%. Aí eu usei um repertório nada a ver, com venda, com comunicação, um negócio de corrida, só que eu resgatei para aquele momento. Então isso é ligar os pontos, isso é ter repertório. Sim. E aí ela fez a mentoria, consegui ajudar ela realmente a chegar num prazo que ela tinha colocado há 6 meses, a minha clínica tem que estar de tal maneira. E ela conseguiu. Não vou dizer que é só por causa de mim, claro. Mas ela talvez tenha ganhado uma força extra por aquilo que eu falei. Exato. E Um o detalhe. importante é olhar dessa história que você trouxe algo que você sempre fala. Tudo, como é que é? Tudo é Tudo é aula para o olho olho treinado. treinado. Porque muitas vezes, igual você trouxe do repertório, a pessoa ela fica pensando que ela só vai encontrar em livro, em palestra, só nas... E não, tudo é. Tudo é abrangente. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa tomando um café completamente despretensioso e vem um insight que você fala, puxa, como? Né? Surreal. Então eu falo, a gente precisa realmente ficar aberto e pronto para ser interessado e ouvir o que o outro está falando e absorver. Né? Levar para o coração mesmo tudo que o outro está falando, dar essa atenção. Sim. Estamos caminhando para o fim do nosso segundo episódio. Se você ainda não seguiu o Ricardo Branco, vou deixar aqui embaixo de novo para você seguir o Grupo Gênesis e o Ricardo Branco. Aprender muito sobre comunicação e oratória com ele. Se você quiser alavancar os seus negócios, se você quiser vender sem vender, esse é o cara. E eu falo porque sou cria dele, né? Afinal de contas. E, Ricardo, pra gente finalizar esse episódio, eu queria que você deixasse uma frase, porque você é o cara das frases e que faz a gente ficar pensando por muito tempo. Uma frase pro pessoal refletir desse nosso episódio de hoje. Uma frase pra galera, até pra gente poder juntar todos esses pontos que nós soltamos aqui hoje, de que esse empresário tem que ter repertório, porque ter esse repertório quer dizer que ele conhece de pessoas.
Que eu sempre falo isso. Por exemplo, quem só de imóveis entende, nem de imóveis entende. Não é sobre isso exatamente que eu tenho que saber, eu preciso saber de pessoas. Aí quando você tem esse repertório, você grava vídeos melhores, você faz uma negociação melhor, você melhora a sua empresa, porque você... Acessa o que toca o outro, né? Exatamente, não é para vender pelos meus motivos, é pelo motivo do meu cliente. É por que que ele compraria? Que é aquela diferença de pedido e desejo, lembra? Uhum. Então, por quê? Por que que ele quer comprar tudo isso? Aí fica muito mais fácil. Então, eu quero deixar uma frase para quem está assistindo aqui agora, que é: quem tem repertório vale mais. E repertório não é conteúdo, que é o que eu falei, por exemplo, quem só de imóveis entende, nem de imóveis entende. Quem só de marketing entende, nem de marketing entende. Eu preciso ir um pouco mais além disso tudo. Então, quem tem repertório vale mais, é para você refletir assim, será que eu realmente conheço de mais assuntos? Será que eu consigo acessar novas oportunidades? Será que eu paro para escutar com intenção? Porque tem gente também que escuta mais ou menos. Uhum. Aí eu sempre pergunto, você escuta para responder ou para compreender? Porque a maioria escuta para responder. Tá ouvindo aqui, já tá, vou falar tal coisa, isso, né? Já tá, né, produção? Nananana. E aí não, escutar para compreender, escuta e depois você responde com o seu repertório. Mas só vira repertório quando sai. Não adianta eu ler um livro e não fazer nada com isso, não adianta eu ver um filme e não fazer nada com isso. Eu tenho que assistir com o olho treinado. De, o que eu posso aprender com esse livro, o que eu posso aprender com esse filme que eu acabei de assistir, dependente do que for. E até o Estivinho, meu brother, ele diz nesse discurso que você tem que confiar em alguma coisa, destino, vida, karma, mas ele fala instinto. Uhum. E você tem que confiar no seu instinto de que vai chegar. Sim. Eu fiz essa palestra e na hora vieram algumas coisas que eu não tinha pensado antes. Mas eu deixei fluir. Porque o instinto é quando você faz tanto, você repete, você está naquele ambiente que é como se fosse algo que te mandasse. E às vezes você não confia no seu instinto. Você, não, deixa eu fazer só o que eu preparei. Tem que ter a preparação sem apego. Sim. Só que isso é ter repertório comportamental e intelectual. Então, quem tem repertório vale mais. Aí você faz a reflexão. Será que eu valho realmente aquilo que eu quero, que eu mostro? Será que eu comunico o quanto que realmente eu estou valendo? Ou será que eu sou só mais uma empresa de marketing, só mais uma empresa de comunicação, só mais um corretor de imóveis, só mais uma clínica de estética? Será que eu sou só mais um? Ou realmente eu tenho diferencial? Pode ser 3 habilidades acima da média, pode ser realmente o que só eu tenho, o que as pessoas falam que eu sou bom, e a partir daí você vai ser um super comunicador, você vai fazer o seu marketing valer a pena e as pessoas vão querer ficar do seu lado e a sua empresa vai durar anos e anos. Ricardo, muito obrigada por nos emprestar todo o seu conhecimento, o seu tempo, que é imensamente valioso. E vamos ter outro episódio, hein? Yes! Porque tem muito mais pra gente. Precisamos ver se a galera curtiu. Eu acho que o pessoal... Eu vou, inclusive, falar pro pessoal deixar perguntas aqui. Legal. Para um próximo episódio. Perfeito. Combinado? Fechadíssimo. Pessoal, muito obrigada. Se você tem um amigo empresário, um empreendedor que está começando, que precisa desse conteúdo, não deixa de compartilhar. E esperem que semana que vem já tenha um novo episódio.